Agora são 14 horas pontualmente e para dar início a essa live tão bonita que nós chamamos de Redescobrindo a Casa, o ambiente afetivo e a intimidade do lar. É uma proposta da Escola Cotidiana, a partir sempre das provocações interessantes e inteligentes e afetivas da Priscila, nossa diretora da escola. Então ela fez essa provocação a partir da escuta e do compartilhamento com mães da escola que também pensam as questões de subjetividade, para olhar para esse lar com outro, né, a partir de outras lentes, de outros prismas, e a gente poder conversar sobre a potência do lar nesse momento de confinamento e de isolamento social e como que isso conversa com essas propostas pedagógicas e com né, a vida das crianças e a inventividade das crianças para esse momento. Então, para começar, eu vou convidar a professora Francine. Deixa eu ver se eu faço bem direitinho aqui. Vamos ver. Fran. Joia. Só para avisar para a Juliana e para a Franciele que já estão as solicitações de vocês ali. Deu certinho. Oi, Fran, boa tarde. Oi, tudo bem? Oi, querida, que bom te ver. Um prazer, sempre bom estar junto contigo, com as famílias da cotidiana. Muito bom. Fran, então a ideia hoje é te convidar para fazer uma abertura como professora, docente da Escola Cotidiana, para nos ajudar a pensar essa relação com o lar e a infância, e honrar essa infância dentro das casas, num momento de confinamento social, e que a gente possa abrir as orelhas, né? Escutar essa casa e as crianças também na casa, e como os adultos compartilham desse espaço. Após a gente poder conversar um pouco, entra a Carol, que é arquiteta e que vem construindo um diálogo com a Priscila a partir do olhar da arquitetura para essa casa, também bem interessante. E depois a gente tem o prazer de receber a Juliana e a Franciele, que são duas mães da escola, para também trazerem os seus relatos pessoais, tá? Então, Fran, a palavra está contigo. A gente quer te escutar, né? O que tu tem pensado, refletido sobre esse espaço da casa e a comunicação com as crianças. Certo, então a ideia era que a Pri fizesse a abertura da live, né? A ideia inicial. Mas a Pri teve então um compromisso nesse mesmo horário e ela me convidou para vir aqui fazer a abertura e trazer as reflexões dela. Então eu vou me comprometer ao máximo de trazer as reflexões dela, mas eu acredito que vai ter um pouquinho das minhas também, porque é inevitável, né? A gente trazer as nossas experiências. Então, eu agradeço o convite. É uma responsabilidade grande falar em nome da Pri, mas vou tentar dar o meu máximo aqui. Então, a Pri trouxe essa reflexão dessa casa que não foi planejada para que a gente habitasse, todos os moradores, e por tanto tempo assim, né? E agora, diante dessa situação, nós temos esse desafio de repensar essa casa. Ela traz a questão da casa como dormitório, que foi algo que surgiu na live tua e da Bruna, mãe do Tico, né, na semana passada. A casa, então, como um dormitório. A gente passa uma longa jornada do dia fora, em função de trabalho e demais atividades, e retorna para essa casa apenas para dormir. E então a gente não habita ela. A gente não pensa nesses espaços, né? E então trago a reflexão assim aqui de casa, por exemplo. Eu moro num apartamento que não tem nenhuma sacada. Então, antes eu não sentia falta disso. Não sentia falta mesmo, porque passava a maior parte do dia na escola, né? E a escola tem vários espaços abertos, e eu não sentia falta. E agora, passando tanto tempo dentro de casa, faz muita falta, né? Então, é uma outra situação. Hoje nós comentamos aqui em casa, ai, que falta faz uma sacada. Minha filha e eu ficamos, ai, que, né? Acho que eu vi a foto da sacada da Priscila e fiquei Sim, maravilhosa. todo lindo entrando e eu, Sim. Então, a Pri traz também que no primeiro momento do isolamento social, a preocupação com a casa, com o ambiente, não foi a maior preocupação. A gente começou a se preocupar com várias demandas e pensar em estratégias para outras coisas e não nos preocupamos com a casa, no primeiro momento. Aí, baixando, o passar dos dias, baixando os sentimentos, baixando essa euforia, houve espaço e necessidade de repensar essa casa, né?
Aí ela traz que lá na casa dela é ela, o Guilherme, marido dela, e 2 adolescentes. E quando eles foram adquirir o apartamento deles, eles já tentaram garantir um espaço para cada pessoa. Porque a gente sabe que é um privilégio, muitas pessoas não conseguem fazer isso. Mas, enfim, naquela época eles já pensaram nisso. Mesmo assim, nesse momento as coisas mudam. Porque os espaços passam de, além de privados, eles se tornam coletivos, se tornam ambientes compartilhados também. Porque afinal passamos o dia todo neles. Então, mesmo que cada um tenha o seu espaço, isso acaba mudando e a gente precisa repensar, né? Então, ela traz essa reflexão de como a gente pode tornar esse ambiente mais acolhedor, mais saudável e mais prático também para as nossas demandas, sem tornar ele mecânico, né? Fazer ele de uma forma tranquila, não mecânica. Então, ela traz também a questão de tornar ele mais simples e prático. Então, a gente pensar o que de fato é importante ter, né? Porque às vezes a gente tem muitas coisas que estão ali sem uma finalidade. Eu não digo nem utilidade, mas uma finalidade, né? Apenas estão. E aí esse momento nos convida a repensar esses objetos, imóveis, enfim, de acordo então com para melhorar o nosso dia a dia, para tornar mais prático. E isso não deixa de ter uma beleza, né? Dizer que tornar o ambiente mais simples e mais prático não é tirar a beleza dele. Isso também tem uma questão estética, né? Uhum. O que é bem importante. Aí ela traz também a questão desses espaços que nos exigem, então, de acordo com esse nossa nova rotina, novos acordos e estratégias. Uhum. O fone de ouvido, né? Por exemplo, tá todo mundo dentro da casa assistindo live, vídeo, fazendo videochamada. Então, o fone passa a ser uma estratégia. A limitação da circulação, então agora eu vou ter uma reunião e eu preciso dar esse espaço, eu preciso da colaboração de todos, porque a gente sabe que com as crianças é diferente. A gente não consegue exigir com tanta rigidez isso delas, né? Precisa de uma flexibilidade. Mas essa limitação de circulação também foi importante. E o pensar e adequar esse espaço para o nosso trabalho. Na outra live eu até tinha trazido sobre isso, que esse não é o nosso trabalho, né? A gente não está acostumada, a maioria das pessoas, a trabalhar em casa e em escritório. Então, aqui em casa, por exemplo, eu já tinha um cantinho de estudo, mas não era um espaço de trabalho. E agora, passar tantas horas do dia na frente do computador trabalhando, exigiu que a gente repensasse. Então, uma mesa, uma cadeira mais confortável, se não tem a possibilidade de adquirir uma cadeira de escritório, uma nova mesa. Então, trazer uma almofadinha para tornar esse espaço mais confortável. Colocar ali perto as coisas que tu vai precisar enquanto está trabalhando. Uma água para lembrar de beber nesse tempo, porque como a gente não está acostumada, a gente acaba esquecendo, né? Então, são pequenas coisas que a gente tem que a gente pode alterar e que vão trazer um conforto e um sentimento melhor, né? Aí ela traz também a questão da higienização, que é outra coisa que precisa de espaço. Porque a gente, então, fazia uma higienização, mas era diferente de agora que a gente está usando o espaço o tempo inteiro e a gente precisa repensar isso. Então, quando ela diz precisa de espaço, é de a gente também repensar os nossos hábitos enraizados, porque antes a gente chegava em casa e talvez não tinha uma preocupação tão grande em tirar o calçado e reservar ele, colocar ele num outro espaço em função da contaminação. E agora nós temos isso, né? Chegou, tem que tirar o calçado para evitar a contaminação. Então também tem que ter um espaço para isso. Outra coisa que a gente não fosse assim uma preocupação tão grande que a gente tinha antes e agora a gente passa a ter. Então todos os espaços estão sendo precisando ser repensados, né? E fala, Bianca. E pensando nessa apropriação dos objetos da casa, né? Se apropriar dos objetos, das coisas da casa. A chamada da live, ela trazia a ideia de intimidade. E a gente foi pensando ela a partir de um poema do Manuel de Barros, que fala que a importância das coisas a gente mede pela intimidade que a gente tem com elas. E ele diz assim no poema que isso também se refere ao amor. Quanto maior a intimidade, mais amor a gente vai construindo pelas coisas, né? E aí ele vai falando das pedrinhas do quintal, que as pedrinhas do quintal dele são as maiores do mundo, porque justamente ele construiu uma relação de intimidade, né? Com uma vida corrida e super atribulada da maioria das famílias,
pouco a gente se dava também o prazer de criar intimidade com a casa. Agora a gente está sendo colocado numa situação de não tem opção, né? A única opção é essa, é construir essa intimidade. E isso não necessariamente pode ser, é um processo fácil e também às vezes não é um processo agradável. Às vezes é um processo difícil para a gente poder se questionar o Mudança, né? que ocupa e tem pertencimento por isso também. E também abrir mão do controle quando a gente está no ambiente coletivo. Isso para as crianças é muito importante, porque brincar é transgredir. Brincar pressupõe transgredir. Transgredir o real, transgredir os objetos, fazer com que um copo fale, fazer com que, Ressignificar. que as coisas criem vozes imaginárias e fantásticas. Então, isso é maravilhoso do brincar. Ele sempre está na linha da transgressão. E para essa casa poder ser uma casa brincante, ela precisa ser transgredida, mas precisa ter uma autorização ambiental dos adultos que estão nessa casa de permitirem que ela seja ocupada pelas crianças também, em diálogo, né? Porque esse adulto também precisa de pertencimento, ela precisa de um ajuste delicado e cotidiano que seja adequado para todos que estão ali dentro, né? Eu acho que para ninguém é simples. Aqui eu tô no o meu ajuste, ó, Fran, é com essa moça A querida. braba, furiosa, que late no meio das sessões, que ronca no meio das lives, que tá aqui sempre, né, colada em mim. Então, a gente vai compondo Até para eles, né? Eu falando com a Keila esses dias, não é só a questão da gente estar o dia inteiro em casa com os animais. É os animais que também estão se perguntando o que é isso? O que essa pessoa está aqui o dia inteiro? E antes não estava, né? Mais aqui. Meu espaço. As crianças também estão cansadas dos adultos. É muito interessante essa escuta das crianças. Eles estão... eles querem brincar com criança. Eles também cansam da presença excessiva dos adultos. É muito interessante. A gente precisa entender isso para recuar quanto necessário, para que as crianças possam colocar essa vontade de diálogo e da capacidade de brincar só, que é uma capacidade tão importante das crianças terem espaço para poder desenvolver, para além dessa presença que não seja onipresente do adulto com elas, porque senão se torna invasiva, né? Com certeza. É dar esse espaço para elas brincarem também. E aí eu vou falar um pouquinho disso em seguida, numas dicas que a Pri pediu que eu trouxesse. Mas, assim, aí ela trouxe essa questão da mudança, convocando a pensar, é um desafio, mas o que a gente quer mudar, e mais do que a gente quer mudar, o porquê que a gente quer mudar. O que essas mudanças vão gerar, vão trazer de positivo, né? Pensar sempre assim. E aí ela trouxe uma situação contrária que a gente tem. Então agora a gente está repensando os espaços da nossa casa. E aí a gente lembra da escola, que foi totalmente pensada para ser habitada pelas crianças, né? Isso desperta um sentimento muito bom, de uma alegria, assim. Porque a Cote foi pensada para ser habitada. Então se levou em conta a luz natural, a ventilação, a circulação das pessoas, a transição das crianças entre os espaços de maneira saudável e tranquila. Tudo isso foi pensado quando a Cotidiana foi construída, né? Então ela foi pensada como um espaço para habitar, para ser um espaço acolhedor e tranquilo. Agora a gente não está podendo habitar ela e a gente está habitando as nossas casas. Então tem que fazer um movimento contrário, né? Então, assim, só para finalizar, para as outras pessoas também poderem entrar, algumas dicas que a Pri traz dessa situação emergencial e que a gente não sabe quando vai acabar, por mais que se tenha um prazo de mais ou menos agosto, setembro, isso não vai acabar com o final do isolamento, né? A gente vai permanecer nisso por um longo tempo ainda. Então, fazer dentro do possível, sem pensar em grandes mudanças, o que a gente pode fazer em casa. Uma das dicas que ela traz são os biombos e cortinas para separar os espaços. Por exemplo, se tem uma sala um pouco mais ampla, fazer uma cortina ali com o que tiver disponível, seja lençol, canga, enfim, os tecidos que tiverem, fazer uma separação. Então, a gente costuma fazer isso lá na Cote às vezes, quando a gente quer um espaço reservado para fazer uma proposta, alguma coisa. Então, separar esses ambientes, aí tu vai proporcionar um espaço para a criança ou para o adulto também, esse espaço mais recolhido, de íntimo e acolhedor, né? Colocar nesse espaço objetos que nos tragam bons sentimentos, boas lembranças. Ela comenta também que quando foi construir a Cote, uma das preocupações dela era colocar elementos estéticos, por exemplo, no banheiro.
porque ela disse que entrava e sentia um outro ar, um sentimento bom. Então, colocar pequenos objetos, seja frase, desenho, enfim, que despertem esses sentimentos bons nos ambientes, né? E também a da valorização da cultura. A gente tem da cultura da arte, assim, a gente ter uma valorização maior e um outro olhar para a arte, porque nesse momento esse é o nosso lazer, né? Os livros, a música. Então, tornar isso mais presente dentro da casa e dar um valor maior. São pequenas mudanças que vão proporcionar mais conforto e mais acolhimento. Então, disso para as crianças que a gente estava falando, é muito importante garantir um espaço para elas, né? Dar espaço para as crianças e espaço que a gente diz é físico. Pessoal, trancou para Fran, o pessoal tá bem? Voltou. Viram? Voltou. Uhum. É isso, então, de dar esse espaço, além de físico, mas também um espaço emocional, ali, para que a criança possa brincar, possa elaborar os seus conflitos, enfim, respeitar e dar espaço, além do físico e emocional também. É bem importante. Maravilhoso, maravilhoso. Complementaria da gente também ter, se permitir a contemplar a beleza da ocupação dos espaços pelas crianças. Recuar um pouquinho e ver como que elas ocupam esses espaços com um olhar de curiosidade e de encontrar boniteza, né? Em como que elas se ocupam de um sofá, de uma parede, circulam pela casa, porque isso também nos dá as pistas de como a gente pode respeitar os processos delas nesses ambientes. Fran, quero te agradecer muito, para ti, para beijo, né? Que bonita essa fala que é composta entre vocês. Eu vou te deixar um beijo para poder chamar a Carol, que é arquiteta, tá? Obrigada, Fran. Eu que agradeço. Beijão, tchau, tchau. Olá, pessoal. Eu sou a Carol Gomes e através de um convite aí da Escola Cotidiana e da Priscila, que eu conheci através de um projeto, o Percurso Ambientes Afetivos, ela me convidou aí a participar desse bate-papo, dessa conversa, onde eu pudesse trazer algumas reflexões, né, algumas percepções quanto à nossa relação com o meio que a gente habita. Eu sou arquiteta, eu sou especializada em ambientes saudáveis e ambientes afetivos e também sou terapeuta floral, com a qual eu acompanho aí diversas pessoas em fases de transição e processos de cura. Através da terapia floral, eu pude perceber o quanto esse contato com a natureza, o quanto esse contato mais fino com os ambientes e com os processos vivos, eles podem enriquecer muito a nossa relação com o meio, né? A nossa relação com a nossa própria vida e com esses ambientes aí que a gente habita. E o quanto esses ambientes, né, podem ser facilitadores, o quanto esses ambientes podem servir aí como uma forma de nutrição, né? Não ambientes estimulantes, nem ambientes que aí proporcionam determinados comportamentos ou determinadas sensações, né? Mas o quanto o ambiente pode ser nutritivo. Então, através da terapia floral, eu aprendi aí a ter um olhar mais empático, um olhar mais sensível e mais fino para a individualidade de cada um, né? Então, assim como na própria natureza, se a gente observar, cada flor, cada espécie, ela precisa de um ambiente muito específico para se manifestar, né? A quantidade e a qualidade da luz, as diferenças no solo, né? Se ele é mais arenoso, se ele é mais molhado, mais úmido. Então, as próprias flores, né? A natureza aí vem ensinando pra gente o quanto nós dependemos e o quanto nós podemos nos nutrir do ambiente para a gente manifestar a nossa singularidade. Então, para ilustrar um pouco o nosso papo, eu refleti muito sobre uma frase do Bachelard, que tem um livro chamado A Poética do Espaço, no qual ele diz assim: a casa protege o sonhador, a casa permite que ele sonhe em paz. Então, se a gente refletir aí sobre essa frase, ela está reforçando aí
tudo isso que eu vim dizendo aí desde o comecinho. Então a casa, né, esse ambiente, ele protege o sonhador, ele protege o meu íntimo, a minha individualidade, né, o que é afetivo para mim, esse ambiente afetivo, essa casa que protege o sonhador. Então protege aí a minha individualidade, aquilo que move a minha alma. E a casa permite que ele sonhe em paz. Então, o quanto os ambientes podem nos nutrir e permitir, né, que facilitem aí, que permitam que a gente realmente habite e que a gente expresse a nossa individualidade, né? Então, eu fico refletindo, assim, o quanto nós estamos agora sendo convidados a estar na nossa casa, né? Na nossa casa, nosso corpo, na nossa casa, nosso planeta, na nossa casa que nos abriga, né? Então nós estamos aí fazendo uma pequena mudança de relacionamento mesmo, de conexão com aquele ambiente. Então, como a gente ficava aí transitando entre os espaços, né? A maioria de nós tem aí uma vida mais agitada, mais corrida, né? Então a gente passa por esses espaços, o que eu chamo aí de espaços de transição. A gente não tem nem tempo e nem espaço para estabelecer ali uma conexão, né? São espaços que a gente está o tempo todo transitando, né? E o como que a gente pode fazer para que esses espaços de transição se tornem espaços de conexão. Então eu acho que através de um processo, de um ciclo, assim como na natureza, né, tem lá a fase que ela tá em semente, né, que vira o broto, que vira a flor e depois a flor em semente e ela vai se modificando. Eu acho que nós também temos a oportunidade de olhar para os nossos ambientes como ambientes que se modificam o tempo todo, que estão com esse processo vivo. E nós podemos ser coautores desse processo, né? Então, se a gente parar para refletir, como que eu percebo, né, o meu ambiente? Quais são as texturas, quais são as cores, quais são os elementos, né? Como que eu tô me sentindo? Como que eu me conecto, né, com o que é sagrado para mim, com a minha individualidade, com a minha história, com as minhas memórias. Como que através dessa percepção, dessa conexão, eu escolho como que eu vou modificar esse ambiente, né? Da onde partem as minhas escolhas. Então, às vezes, você poder criar um cantinho para leitura, um cantinho para determinada atividade, né? Se você percorrer esses pontos, né? Eu percebo, eu conecto, eu escolho e o último eu modifico, né? Se a gente percorre todos eles, a gente tem a oportunidade aí de percorrer esse ciclo, né? Assim como na natureza. E aí tá cultivando um ambiente afetivo. Então, outro dia eu tive também, estava exausta, cansada no final do dia e eu passei por um corredor aqui em casa e tinha ali os sapatinhos do meu filho mais novo. Eu também sou mãe, tenho 2 filhos, uma de 5 e um de 1,5, e os sapatinhos dele, do mais novo, estavam ali. E aquela cena toda, tinha uma luz baixa, me convidou a me conectar com aquele momento, né? Me convidou a refletir. Eu permiti, né, sonhar em paz naquele momento. E aí eu sentei e escrevi sobre aquela cena, né? Eu deixei aquele objeto, aquele sapatinho, me convidar e me levar aí para um outro lugar, né? Uma outra dimensão. E eu vou ler com vocês, para vocês, esse texto que eu escrevi. Eu não me lembro quando foi que chegamos da rua pela última vez. Não me lembro ao certo. Talvez de partes, fragmentos, da correria de sempre e de um certo medo do que estaria ficando do lado de fora. Os sapatinhos do mais novo, que estava agitado no meu colo, fui tirando com uma das mãos e coloquei em um sofazinho que estava ao lado, e ali ficaram.
O tempo passou, o tempo mudou, o tempo dilatou. Uma noite, pela mão delicada da mais velha, que já não cabe mais no meu colo, uma luz diferente nesse corredor de passagem se acendeu. Não sei se foram os sapatinhos parados, a luz ou o silêncio, mas eu sentei. Eu me entreguei, eu chorei. E o tempo me pegar, eu deixei. Não sei quando poderemos e nem se queremos voltar para aquela rua lá de fora. Não sei nem se os sapatinhos servirão mais nesses pés, que agora crescem mais soltos e descalços. Eu percorri o tempo por um momento, mergulhando aqui dentro. E assim eu me lembrei, com muitos detalhes, de tudo aquilo que realmente importa. Então, o quanto a gente permite, né, que esses cenários, que esses contextos nos envolvam e nos levem aí para lugares onde a gente possa se encontrar, onde a gente possa se manifestar e acolher os sentimentos, né? Então, eu acredito que um ambiente afetivo não é a gente decorar um espaço, a gente criar um determinado ambiente com elementos e com cores específicas para provocarem em nós determinadas reações, né? Eu acho que um ambiente afetivo é aquele que reúne uma atmosfera e que permita acolher a nossa alma e a nossa vida e permita que a gente sonhe em paz, né? Permita com que a gente entre em todos os estados emocionais. Então, para finalizar, eu gostaria assim de fazer um convite para a gente olhar para os nossos ambientes de uma maneira diferente, de uma maneira mais ativa e coautora, onde eu estou criando memórias, onde eu estou proporcionando ambiente afetivo para o outro, né? Onde eu posso me manifestar, me acolher e permitir que o outro também se sinta parte integrante desse processo, né? Seja o marido, a família, as crianças, né? Onde todos possam se manifestar e compor aí esse ambiente, né? Através dessa passagem que eu li, todos ali colaboraram, né? Foi o sapatinho, foi a outra que acendeu a luz, mas a gente também tem que se permitir ler. Então, olhar para esse ambiente como um grande livro, né? A gente tem discutido e tem visto aí muitas reflexões interessantes do quanto é importante a leitura nesse momento, e aí fica o convite para a gente ler esse livro do nosso ambiente, da nossa casa, né? Então, primeiro perceber, entrar em contato com que ele realmente é um livro, né? Onde lá dentro existem registros, né? Existem memórias, existem processos guardados ali dentro, né? E como que eu conecto com esse livro? Qual é a história que esse livro conta? Qual é a história que já tem gravada? Qual é a história que pode ser contada, né? Como que eu escolho? Qual é a linguagem, né? A linguagem do livro, ela tem que ser compatível com o leitor, para que eu possa ler, né? Então, como que eu escolho, né, esses elementos, essa linguagem com que eu possa entrar em contato e ler essa grande história? E eu modifico, eu escrever esse livro, né? Eu registrar, eu deixar essas marcas no espaço, colocar a mão na massa e eu também permitir que outros acessem esse livro, que outros leiam essa história. Então, eu acho que a gente passa aí, a partir dessas reflexões, para uma posição menos vítima, né? Menos passiva e usuária de um espaço. A gente entra numa posição de coautores, né? E que fique aí gravado na nossa memória, nos nossos registros pessoais, que essa conexão, né? Essa relação com o ambiente que nos abriga e que dá sustento para a nossa vida se perdure e se estabeleça aí, mesmo quando a gente puder transitar por outros ambientes que não sejam mais ambientes de transição, e sim de conexão. Então, para fechar, eu queria ler um poema ou uma música do Arnaldo Antunes, que diz assim:
Na nossa casa, amor perfeito é mato, e o teto estrelado também tem luar. A nossa casa até parece um ninho, vem um passarinho para nos acordar. Na nossa casa passa um rio no meio e o nosso leito pode ser o mar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é de carne e osso, não precisa esforço para namorar. A nossa casa não é sua nem minha, não tem campainha para nos visitar. A nossa casa tem varanda dentro, tem um pé de vento para respirar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. Obrigada pela oportunidade, foi muito gostoso dividir e espero aí que todo esse bate-papo e todas essas contribuições de todas seja muito rica aí para todo mundo. Um beijo e até! Olá, eu sou Juliana de Davi, mãe da Clara, que faz parte, né, da comunidade escolar da Cotidiana. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco da nossa vivência com vocês. Gostaria de agradecer especialmente a escola, né, na figura da Pri, por esse convite e pela acolhida nessa grande casa que é a escola e que nos possibilita esses encontros afetivos e essas trocas, né? A proposição da live fala de um assunto que está na ordem do dia para todos nós. Não consegui falar ali no dia, mas escutando as gurias eu fiquei muito feliz de ver que as nossas falas têm muitas interlocuções, né? Elas conversam entre si. Então, acho que não foi à toa que a gente se reuniu, enfim, e estamos ampliando essa conversa agora. Então, para começar falando, né, queria dizer que eu tive que me transportar para um portal de espaço e tempo aqui em casa para encontrar tanto um momento para poder, né, estar tranquila para fazer esse vídeo e como também um espacinho, né, só meu, um cantinho em que eu pudesse estar tranquila, sem intervenção da pequena, né, do marido, e acho que isso fala um pouco de como está sendo essa experiência massiva, né, da convivência em casa, em família. Então, como eu disse, a Clara, né, é aluna da Coach e agora está com 2 anos e meio e ela se inseriu bem novinha, né, no contexto escolar, já com 7 meses. Então, quando começou esse processo de isolamento, a primeira pergunta que eu me fiz era como, né, poder garantir esse horizonte ampliado da vida dela, né, nesse momento de restrição, tanto dos vínculos como dos espaços que ela ocupava, né, entre a rotina na escola, a casa da avó, amigos, pracinha, super, enfim. Então, acho que uma pergunta que fica, né, para todos nós é como garantir simbolicamente a preservação dos espaços e dos vínculos, né, da criança no isolamento e também como fazer a travessia desse momento que a gente está passando enquanto mundo, né, no tempo e no espaço da casa. Eu acho que a resposta para essa pergunta passa um pouco pelo tema, né, que a Pri propôs para a live, que é a casa como ambiente afetivo. E aí queria comentar com vocês que me chamou muito a atenção a figura, a imagem, né, que a Pri escolheu para esse nosso encontro, e que é uma casa sendo mergulhada numa xícara de chá preto ou de café. E aí me veio imediatamente a ideia de uma casa que precisa, de uma casa que está sendo acordada, despertada, né? Então, pensando na casa como ambiente afetivo, me veio algo de a casa como um espaço, num momento em que mais que nunca os afetos estão sendo despertados, estão sendo acordados, estão, né, sendo colocados à mesa. Tanto no seu lado bonito, né, os afetos, a questão da convivência, dos laços que se estreitam, da presença, né, de todos em casa, como no seu lado menos belo, né, uma angústia de não saber o que vai acontecer com o mundo, né, lá fora, daqui para frente, o estresse nas relações, a rotina massiva, tendo que compor as demandas e necessidades de cada um, né, em casa, isso, a falta de espaço para cada um, né, de limite subjetivo nesse
nesse espaço restrito da casa. Então, toda essa salada de afetos aparece de forma mais intensa agora, né? Tanto porque a gente está mais próximos, né? Quem está habitando a mesma casa, como porque o espaço para expressar esses afetos também está restrito, né? À casa. Então, acho que essa é uma grande questão, né? A casa é o espaço de continência desses afetos, então ela também tem que poder acolher esse mal-estar que a gente está sentindo, né? Enquanto sociedade mesmo, enquanto pais, as próprias crianças, né? Que estão longe dos seus pares, dos seus avós, dos seus professores, enfim, de todo esse mundo lá fora, pensando na situação da Clara, que tem 2 anos e meio, né? Está num momento crucial de constituição subjetiva, de desenvolvimento. Era uma grande preocupação minha isso, né? Como é que a gente vai proporcionar essa inventividade e exatamente isso que me vem esse horizonte ampliado, né? No espaço da casa. Então, a casa que antes era ocupada para dormir, agora está sendo vivida intensamente por todos, né? E aí, adorei que todo mundo falou do Bachelard, a Carol, né? A Fran, sei que também tem bastante referência linda desse livro, A Poética do Espaço. E aí o Bachelard fala uma frase que eu achei interessante, que diz: todo espaço verdadeiramente habitado traz a essência da noção de casa, né? E aí me vem também algo que tem circulado nas redes sociais e na imprensa, desse imperativo, essa hashtag, né? Fique em casa. Que é algo que nos impõe esse retorno à casa, né? Esse retorno ao espaço íntimo, familiar, nos convida a redescobrir esses espaços e esses afetos, né? A gente, desde que nasce, é desalojado da nossa primeira casa, né? O corpo materno, um pouco como um convite, né? A ir para o mundo, ir para a rua, sair da casa, né? Desse primeiro encerro. Então, esse retorno para a casa materna, para a casa familiar, para um espaço íntimo e restrito, também traz esse desafio, né? De olhar para dentro, de pensar o quanto a casa que a gente vive nos representa, o quanto da casa mora em nós, né? Além do quanto a gente mora nessa casa, o quanto ela fala, né? Da nossa história e o quanto ela nos acolhe, né? Então, Bachelard também diz que a casa é um grande berço. A vida começa fechada, protegida, agasalhada no seio da casa. E aí lembrei de uma citação do Mia Couto, num livro lindo que chama Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, em que ele diz, né, vou pelo corredor, o personagem, né, alma enroscada como se a casa fosse um ventre e eu retornasse à minha primeira interioridade. Então, acho que não é pouca coisa que está em jogo quando a gente fala do assunto casa, especialmente nesse momento, né? Em que ela tem sido o nosso único refúgio, a gente que tem o privilégio, né, de poder estar em casa, com todos os seus desafios, mas, né, reconhecer também esse lugar de privilégio. Então, pensando nas nossas vivências enquanto família aqui em casa, eu gostaria de ler para vocês umas elaborações da Clara, né? Que eu tenho chamado de mini-histórias de subjetivação em tempos de isolamento social e que condensam um pouco, né, dos apontamentos que eu quero trazer para vocês. Então, vamos lá. História 1. Enquanto brincava, fazia diálogos com a avó como se estivesse presente, contando-lhe o que estava fazendo. História 2. Em algum momento da brincadeira, me rebatiza com o nome de uma das suas profs. Tu fica aí, Carolzinha. História 3. Recém-acordada, ainda na cama, me pergunta: depois que passar o dodói na rua, a gente vai poder passear? Vamos no super, mamãe? 4. Depois de um tempo brincando, sozinha, se aproxima da minha mesa de trabalho e pede colo. Filha, mamãe precisa trabalhar. Ela, já escalando meu corpo, diz: eu preciso da mamãe, do papai, da vovó. 5. Ao acordar vários dias, né, no início do isolamento, hoje eu vou para minha escola? Essa pergunta foi reiterada. História 6. Olha para a janela do prédio ao lado e diz: olha um barco. Né? Essa história me fez recordar de um vídeo em que a Pri compartilha a leitura de um livro, né? Acho que é Como Encontrar uma Baleia, algo assim. E aí me vem isso, assim, né? Dessa janela que faz contato com
com o fora, com o outro lado e também com tudo aquilo que a gente puder inventar e imaginar, né? História 7. Olha pela janela, escurecendo. Já tá noite, mãe, eu vou dormir. 8. Ouve vozes de pessoas passando na rua e corre na sacada. Oi, oi, eu não tô te vendo, eu tô na minha casa. História 9. Andando pelas peças da casa de bolsa, levo o carrinho com a coelha de pelúcia dentro. Eu vou no super, na padaria e na feira. Muda de peça. Chegamos, tu espera aqui, dona coelha. História 10. Andando pelas peças da casa de novo. Eu vou lá nos meus dindos. Muda de peça, chega, abraça cada um dos dindos, dá oi e tchau. Agora eu vou lá na casa da minha vovó. História 11. Montou a sua cabana na sala e disse: é a nossa casa, mãe. Vamos lá para tu trabalhar. Eu levo o teu café. História 12. Andando de triciclo pela casa, sai da sala onde estamos o pai dela e eu e vai em direção ao corredor dos quartos. Tchau, vizinhos. Essa não é a minha casa. Tchau, tchau. Me aproximo e digo: tchau, meu amor. Tchau, vizinha. Tu não é minha mamãe. Vou para minha casa. História 13. Pega sua bolsa e carrinho. Estamos na sacada e me diz: eu vou no super comprar pão. Que pão tu quer, mamãe? Eu respondo: quero pão integral. Aí eu vou para a área de serviço pendurar roupa e ela vem atrás. Oi, senhora, tem pão integral? Obrigada, né? Eu dou o pão, ela sai, me diz na sequência que precisa ir ao banheiro. Me leva no banheiro da minha escola, senhora? Ah, eu não sou a mamãe? Sim, tu é a senhora mamãe. Aí chegamos no banheiro, né? E ela diz: esse é o banheiro novo da escola, senhora. Achei interessante também porque esse ano eles mudaram de sala de referência, né? E aí acho que também mudou o banheirinho, teve uma questão de reforma do banheiro. Então, de novo, a referência da escola. E história 14. De novo de bolsa no ombro, com o carrinho, tem um papel na mão. Eu tenho um mapa. Eu quero encontrar a casa da Maria e da Joana, né? Ela fala o nome de 2 colegas da escola que eu mudei. Mas, enfim... Essas são as mini histórias, elas mudaram, né, nesses 40 dias. No início elas mostravam muito mais a perplexidade com esse momento, né, muito mais sofrimento por essa solidão, por esses vínculos que ficaram lá fora. E agora ela tem nos surpreendido, né, com essas elaborações mais criativas, mais inventivas e realmente já tramitando, né, esse momento de forma diferente. Então, alguns apontamentos que eu queria trazer sobre isso. Primeiro é saber que os vínculos e espaços já constituídos na vida da criança entraram na nossa casa, né? E seguem produzindo efeitos, sendo atualizados e vividos de outra forma. Então, a importância de rememorar e vivenciar esses vínculos e espaços através do brincar, né? O brincar e a imaginação têm um papel essencial na ampliação do horizonte da casa e no processo de elaboração desse momento. Né? A referência que as gurias trouxeram do Bachelard também fala disso, né? Que a casa abriga o devaneio, a casa protege o sonhador. Nós adultos temos mais dificuldades para sonhar à luz do dia, né? Os psicanalistas têm dito que as pessoas estão trazendo muito mais sonhos vívidos, né? Para suas análises. E que bom, né? E as crianças conseguem fazer isso de forma muito mais livre, né, através do brincar, através do jogo, da leitura dos personagens de desenho, né, que também entraram aqui em casa, dos livros, a gente vai mudando de cenário de personagem, né, a cada tanto. Então, as gurias falaram, a Prof. Fran, né, da leitura e da arte, também tem o poder de nos transportar, né, e nos salvar um pouco desse espaço sempre igual da casa, né. Então, outra questão que me vem é o redimensionamento da noção de tempo e espaço, impõe novos ritmos, a rotina mudou, não é a mesma de antes, como acomodar isso em família, né? Como viver esse novo tempo. A Bianca falou que o tempo parece que passa devagar, porque os dias são repetidos, a gente não sabe quando isso termina, né? Então tem um paradoxo entre o tempo que passa devagar e que passa muito rápido. Eu, enquanto mãe de criança pequena, tenho sentido que o tempo, às vezes, passa muito rápido. A gente até tem falado sobre isso no grupo de pais da escola, né? Porque a gente vê que o cabelo está crescendo, as roupas não estão mais servindo, eles estão crescendo muito rápido porque a gente está acompanhando esse processo mais de pertinho, né?
Então, as gurias falaram também da necessidade de ressignificação e transgressão da casa, né, dos espaços. A planta da casa é redesenhada, é reinventada, ela condensa espaços da nossa vida anterior. A sacada, que as gurias também falaram, né, aqui a gente tem 1 m por 2, está sendo intensamente vivida e aproveitada como nunca. Instalamos uma rede, estamos cuidando do jardim, virou casa de praia, né, de campo. Então, esse multiespaço, né? E a sala também achei interessante que elas trouxeram o quanto a gente precisa permitir que a casa possa ser vivida por todos, inclusive pela criança, né? A Clara tem corrido com um banquinho, ela tem uma torre de aprendizagem que ela acessa, né, os móveis mais altos, mas é pesada, então ela corre com um banquinho pequenininho quando ela quer acessar a pia, qualquer bancada da cozinha, acessar o mundo dos adultos, né? Isso é muito importante. Então, enfim, a gente reacomodou a sala, algumas poltronas que a gente usava em alguns momentos, a gente viu que agora não teria utilidade, né? Então, a gente está também revivendo essa casa de uma nova forma. Lembrar também que a gente ocupa o mesmo espaço, mas nem sempre a gente vai habitar a mesma casa, né? Isso aparece no jogo da criança o tempo inteiro, né? A Clara traz isso do seu esconderijo, do esconde-esconde, ela vai para os limites da casa, né, para a cortina do quarto do lado, atrás da porta do banheiro que está no outro extremo da casa. Então, também testando esses limites do corpo dela, dessa casa-corpo, né, e tentando buscar seus lugares de refúgio, né. A casa tem que permitir esses espaços de refúgio, reais ou inventados, para a criança e para nós, né. Eu agora estou no meu momentinho de refúgio aqui. Então, acho que isso da cabana, ela tá com uma cabana na sala, volta e meia ela se transporta para lá, o lençol, as mantas, esses véus, né, que nos protegem e demarcam lugares. Então, queria concluir falando da importância da gente respeitar os limites subjetivos, ou pelo menos pensar nisso, né, será que a gente consegue estabelecer esses limites, né? O espaço psíquico de cada um tem que ser preservado dentro de casa, né? Então, pensar a gente, enquanto pais que está tendo que trabalhar, qual é a nossa disponibilidade de atender as fantasias e demandas da Clara, né? Nossa disponibilidade de tempo, de espaço. A gente está no processo de desmame aqui em casa, então meu corpo está presente 24 horas por dia, né? Mas eu não estou presente e disponível 24 horas por dia. Então, também poder preservar, né? O nosso espaço vital mesmo, como forma de garantir a nossa saúde mental, né? Então, para concluir, eu queria trazer um poema que eu escrevi no início do isolamento e ao qual eu recorro nos momentos em que eu preciso lembrar da força da casa como ambiente afetivo. Imagine o mundo infinito da infância. Imagine que seus cuidadores e o espaço da casa sejam um universo inteiro. Imaginem que às vezes os personagens mudam, que você seja um monstro, um herói, um carro falante ou um animal brincante. Imagine que o espaço da sala e o do quarto vai virar a escola, um castelo, a praia, o deserto e o seu oásis. Imagine que todos os colegas, amigos, familiares e pessoas que a criança via o dia inteiro vão seguir existindo, na sua fala, na sua cabeça e na tela dos celulares. Imagine que os desenhos e as telas vão ser companhias necessárias nesse momento de imersão. Imagine que todo mundo está aí. Imagine que as atividades da casa são brincadeiras, que a comida vai virar massinha, areia ou frutinhos de jambolão. Imagine que o banho vai virar cachoeira, banho de mar, de bacia, de mangueira ou de chuva estelar. Imagine que todos os espaços vão ser para viver e brincar. Imagine que tudo ali seja possível, assim como é para nossa mente criar. Imagine que tudo isso vai passar. Imagine e deixe estar. Então é isso. Obrigada. Um prazer estar aqui. Um beijo. Oi, eu sou Franciele, psicanalista, mãe da Laura Mor, do grupo 3 da Escola Cotidiana. Estou aqui então para a gente conversar um pouco sobre o quanto a casa pode ser um ambiente facilitador nesse momento de quarentena que estamos vivendo. E agradeço a Priscila pelo convite para estar conversando juntos sobre essa temática.
O convite se deu a partir de um relato de experiência, de uma observação do brincar da Laura nesse período de quarentena. Ela produziu desenhos pela casa, fora, entre aspas, desenhos fora de lugar, fora do que era o nosso contrato anterior com ela, desenhando, então, na parede do seu quarto, no tapete da sala e na sua mesinha. Aí eu olhei, assim, num primeiro momento, pensei, nossa, o que é isso que essa criança fez? E perguntei pra ela, né, que é isso, minha filha? Daí ela disse que no quarto, na parede do quarto dela, ela tinha desenhado o sol e a lua a nos iluminar, que no tapete da sala ela tinha desenhado umas coisas pra gente olhar enquanto a gente não pode sair, e na mesinha dela era uma palavra que ela repetiu várias vezes e que pra mim ainda segue inaudível, eu não consegui aproximar, traduzir, enfim. E aí eu fiquei brincando num primeiro momento, assim, nas redes sociais, né, o quão traumático poderia ser para uma criança, sua mãe, olhar para sua obra de arte como uma arterice, como rabiscos a serem limpos, né. E enquanto eu fui brincando com isso e conversando com pessoas, eu também fui refletindo sobre que movimento era esse que ela estava fazendo, assim, né, que tensionamento era esse que ela fazia nesse momento da quarentena, que depois eu fui pensando, né, e comecei a ponderar que era um tensionamento da ampliação dos seus limites dentro de casa, daqueles contratos do que pode e do que não pode ser feito, né. E com esse argumento que ela me traz, que é algo pra gente olhar enquanto a gente não pode sair, eu também retrocedi no meu impulso inicial de limpar o que ela tinha desenhado pela casa e entendi que era importante e necessário para ela nesse momento poder deixar esses desenhos, essas inscrições, essas marcas na casa. Junto com esse movimento, com essa reflexão, veio também, numa lista de trocas poéticas, eu recebi uma citação que referia a casa como um espaço autobiográfico, onde a gente vai recolhendo objetos e vai dispondo, vai criando uma certa poética nesse espaço que dá suporte para nossa construção enquanto seres, assim, para nossa constituição subjetiva, para nossa identidade. E aí comecei a pensar o quanto a Laura também faz parte desse pronome nossa casa, né? E do quanto eu passei a me dar conta do quão importante era também poder acolher isso que ela vai propondo de construções, de reorganizações, de inscrições no espaço da casa, para que ele também pudesse ser um suporte de constituição para ela, além de para nós, né? Nós dois adultos, mas também esse nós que se expande, que agora também contempla as necessidades, precisa contemplar, ou é interessante que contemple as necessidades dessa menina de 3 anos que habita o espaço com a gente. E ela faz esses desenhos e essas inscrições pela casa, e isso não parece um detalhe insignificante, e por isso quero compartilhar com vocês, justamente num momento em que eu e o pai dela estávamos precisando trabalhar, eu atendendo os pacientes e ele atendendo uma reunião do trabalho que exigiu que ela pudesse ficar mais sozinha, né, se sustentando com o espaço da casa, com os objetos que ela dispõe e com os seus recursos imaginários e simbólicos. Então, a gente começou a olhar para isso, assim, e a prestar atenção, a contemplar quais eram esses brincares, né, e quais eram os recursos aos quais ela se reportava e nos quais ela se ancora quando ela precisa também, entre aspas, dar conta de si dentro de casa, enquanto a gente está ocupado com o trabalho. Porque essa, para nós, é a grande novidade nessa quarentena, né? Estarmos os 3 juntos ao mesmo tempo em casa, só que tendo que trabalhar de casa, né? E não tendo nenhum adulto exclusivamente à disposição do cuidado da Laura todo o tempo. Assim, em alguns momentos a gente precisa ambos trabalhar ao mesmo tempo. E aí a gente se deu conta que uma outra brincadeira que tem se repetido na quarentena tem sido a construção de casas, né? Casas dentro de casa. Então a Laura tem recolhido objetos, brinquedos, mas também utensílios domésticos, coisas que a gente dispõe na casa
E ela tem recolhido esses objetos para construir as suas casas dentro da nossa casa. Normalmente ela escolhe espaços circunscritos, por exemplo, na cama dela, no tapete da sala, embaixo das cadeiras da mesa de jantar, que agora também em alguns momentos do dia virou mesa de trabalho para um dos seus pais, né? Então, ela tem escolhido pequenos recantos dentro de casa para ancorar a sua construção das suas casas. Casas que ela, por vezes, nos convida a habitar e outras não. Essas também são brincadeiras que se dão muito mais quando ela precisa ficar sozinha. Os primeiros dias foram muito, a gente também, assim, recorrendo à TV como possibilidade de ela ficar imersa, mergulhada ali nesse recurso para poder ficar sem a gente, sem a nossa presença mais direta. E aos poucos, ao longo da quarentena, foi se construindo para ela e para nós a possibilidade de ela ficar sozinha, sem o suporte da televisão e recorrendo a esses recursos simbólicos imaginários que ela já traz nela, né? Recursos que ela foi construindo ao longo dos seus 3 anos de vida e ao longo do seu percurso de desenvolvimento, também nesse sentido de saída para o social e de outras casas que ela foi habitando antes de precisar voltar e ficar exclusivamente no espaço da nossa casa. Então a gente vê nesses momentos várias referências, por exemplo, a Cotidiana ou a Casa Elétrica, a espaços que ela circulou e esteve, nos quais ela também foi cuidada antes de a gente entrar na quarentena, né? Então ela traz brincadeiras, referências, modos de se organizar no espaço, falando desses lugares que agora tem se presentificado nisso que se inscreveu nela, apesar da ausência física direta no cotidiano, né? A impossibilidade de ir para a escola, mas que nos dá também a chance de perceber o que dessa escola já está nela. Pensando então nessa questão, né, que eu falava da poética do espaço, se atualizou para mim uma leitura que é do Bachelard. Ele tem um livro que chama A Poética do Espaço e que está sendo muito interessante retornar para ele nesse momento. É um livro em que ele recorre a diferentes poetas para pensar a questão da casa e do espaço como um suporte para a construção de si, como um suporte para a construção de encontros com o outro e também enquanto espaço que permita a criação de espaços de privacidade e de intimidade. O que a gente se percebe é nesse exercício diário, cotidiano, né, de como habitar esta casa coletivamente, ao mesmo tempo como respeitar a criação dos espaços de vida de cada um, as ampliações que cada um necessita, os recursos aos quais cada um também se volta para dar conta do real desse momento, né? Então, por exemplo, eu me vejo recorrendo muito à escrita de novo, né? A escrever sobre a vivência como uma forma de dar passagem aos sentimentos, aos sentidos e também de compartilhamento com o social. Por outro lado, a gente percebe a Laura desenhando e brincando, né? Como forma também de ampliação. E isso tem sido interessante de acompanhar, tem sido um aprendizado, né, que nos coloca novamente numa relação de diálogo, a pensar qual é a nossa relação com os nossos corpos, com as nossas casas, né, pensar o quanto o nosso corpo também é uma casa, o quanto a casa dá corpo à nossa existência, à nossa possibilidade de existência, e o quanto retorna nesse momento tudo aquilo que a gente tinha também construído anteriormente, né? Então, acho que é isso, assim, que eu tinha separado, assim, de imagens cotidianas da nossa casa para compartilhar, como também um convite, uma abertura para que a gente possa seguir pensando juntos, né? E eu acho que encerro, então, lendo 2 passagens desse livro, A Poética do Espaço, que me parecem que nos ajudam também a nos posicionar nesse momento. Uma delas diz o seguinte: feliz a criança que realmente possui as suas solidões. É bom, é saudável que uma criança tenha suas horas de tédio, que conheça a dialética do brinquedo exagerado e dos tédios sem causa, do tédio puro. E uma outra que nos diz o seguinte:
Após seguirmos os devaneios de habitar esses lugares inabitáveis, voltamos a imagens que exigem, para que as vivamos, que nos façamos pequenos, como ocorre nos ninhos e nas conchas. Com efeito, não encontramos nas próprias casas redutos e cantos onde gostamos de nos encolher? Encolher-se pertence à fenomenologia do verbo habitar. Só habita com intensidade aquele que soube se encolher. Penso então que essas são imagens potentes para a gente continuar conversando e compondo esse diálogo. E fica esse convite, assim, né? A gente tem ainda um outro fragmento, assim, do cotidiano para trazer, que foi essa nossa experiência, assim, de toda a primeira semana, a gente ter precisado se fechar mais e olhar para as necessidades da casa, de reorganização do espaço, de construção, né, de espaços de trabalho, de delimitação do espaço-tempo, de também a gente poder se dar conta de como que a gente poderia transmitir isso para a Laura, qual é o horário que a gente está disponível para brincar, qual é o horário que a gente está indisponível porque está precisando dar conta disso que é o brincar do adulto, que é o seu trabalho, né? E aí também poder se fazer presente a partir daquilo que a gente já ajudou ela a construir, já está internalizado nela, né? Para que ela também possa brincar por sua própria conta. E foi só a partir dessa reorganização do espaço da casa e da construção desses espaços para dar suporte para as necessidades do agora que a gente começou de novo a conseguir abrir janelas, digamos assim, para esse contato com o mundo, né? Seja a possibilidade de aceitar o convite para participar de uma live, seja o escutar lives de colegas e de outras pessoas que estão também produzindo conteúdo nesse momento, reflexões sobre o que está sendo vivido por todos, nesse inédito, né? Que nos desafia a pensar, que nos promove sentimentos na sua intensidade, né? Para mim, a melhor imagem do coronavírus, digamos assim, é a imagem desse vírus também como uma lupa, né? Uma lupa que amplifica as relações que a gente tem, o que a gente construiu até então como espaços para viver e que nesse momento a gente está tendo a oportunidade, o convite de olhar para isso, de relançar olhares para isso, desde uma nova perspectiva, podendo se perguntar em que medida isso que a gente sustentou e escolheu até aqui é promotor de vida e permite ampliação de si, construção de espaços ou não, né? Ou em que medida isso precisa ser revisitado, precisa ser modificado e em que medida. Fica uma grande curiosidade, né, que também é esse nosso enlace com a vida, de a gente poder seguir nos observando, seguir nos contemplando e aprendendo nessa convivência cotidiana, para ver que construções também a gente vai poder levar a partir daqui para diante, né? E para essa vida pós-pandemia, assim, onde a gente vai poder voltar a circular no social, mas já não mais do mesmo modo, né? Com algumas outras aprendizagens inscritas em nós. Era isso, então, eu agradeço a oportunidade e fico aqui o desejo de seguir muito conversando e trocando, na medida do possível, né, daqui a pouco, através de um e-mail, de um comentário nos vídeos, que a gente possa seguir alimentando essas reflexões e esse diálogo da forma como ele se faz possível hoje. Um abraço a todos, muito obrigada.